Bom, estou aqui com Marcos Lisboa, presidente do INSPER. Lisboa, por que o Brasil cresce pouco atualmente? Olha, tem vários fatores. Quer dizer, primeiro, o Brasil, durante muitos anos, cresceu uma taxa razoável em decorrência do crescimento populacional. Era muita gente chegando no mercado de trabalho. A minha geração é uma geração cujos pais tinham 6,3 filhos por casal. A geração atual tem 1,7. Esse notável crescimento populacional dos anos 60, 70, com a queda da mortalidade infantil, resultou nessa enxurrada de gente chegando ao mercado de trabalho. Então, quando você decompõe os fatores de crescimento, essencialmente, o Brasil cresceu muito porque tinha muita gente para trabalhar. Agora a população está decaindo, a população crescia 3% ou mais há 40 anos, hoje cresce 0,7% e vai crescer 0% daqui a uma década. Menos gente trabalhando, menos PIB. É uma mudança estrutural, portanto. Mudança estrutural. Agora, o Brasil não cresceu porque tinha crescimento de produtividade. Não é porque a mesma pessoa, a mesma máquina resultavam em mais renda. Era porque era mais gente trabalhando. Mas mesmo assim, a renda per capita também subia, né? Apesar do grande crescimento. Não recebia em parte por causa disso. Quer dizer, você tinha muitos jovens chegando e poucos aposentados. Hoje, a população de idade idosa, que não trabalha, que não gera renda, está aumentando. Isso está afetando o crescimento da renda per capita. Quer dizer, o Brasil nunca cresceu com ganho de produtividade. O Brasil há substancial. muitos anos, há 40 anos, não cresce com ganho de produtividade. O melhor momento foi durante o governo Lula, chegou a crescer 1,5, 1,6 a produtividade total dos fatores, e desde lá a produtividade caiu e infelizmente é o cenário que nós temos. Pouca gente chegando no mercado de trabalho, o número crescente de pessoas se aposentando. Isso significa uma renda por trabalhador razoavelmente estável, decadente, e uma renda por habitante que vai decair nos próximos anos. Por que foi possível ter um ganho da produtividade total de fatores no governo Lula e agora não é possível? Olha, primeiro vamos botar em perspectiva, quer dizer, aquele foi um ganho modesto de produtividade. Nos países envolvidos, quando tem bons ganhos de produtividade, está falando de 2,2%, 2,3% de crescimento ao ano. O Brasil naquele momento chegou a 1,6%. Foi um número bem razoável. Você tinha uma conjuntura internacional favorável, com um país que se beneficiava de uma série de agendas institucionais. Tinha começado com o governo Fernando Henrique, criação de agências, equilíbrio fiscal, várias reformas do mercado de crédito, que permitiam esse crescimento da produtividade total dos fatores. Não era nada brilhante, estava em linha com o que aconteceu no resto do mundo, mas dada a nossa história dos 50 anos, era um bom resultado. De lá para cá, a produtividade só decaiu. O governo federal, a partir de 2008, 2009, iniciou uma extensa agenda de mudanças na regulação e de investimentos públicos que foram desastrosos. Quer dizer, eu acho que na situação atual é melhor criar um decreto assim: o governo federal não pode investir. Porque olha quanto investimento mal feito foi realizado pelo governo federal. As refinarias de petróleo, a transposição de São Francisco, volta e meia tem a ideia de retomar o projeto de Angra 3. Quer dizer, projetos de investimento público absolutamente ineficientes, que resultaram num desperdício de recursos públicos monstruoso. Recursos que poderiam ter sido muito bem utilizados para outras atividades foram desperdiçados pela incompetência do governo federal em realizar investimentos. A gente está num momento agora de transferir, ou pelo menos essa é a ideia, de transferir para o setor privado da economia o patrocínio, digamos assim, os empreendimentos, os investimentos. Isso é uma coisa positiva? Olha, o problema é que o setor privado também não tem condição de investir hoje no Brasil de forma razoável. Quer dizer, primeiro, nós não conseguimos fazer a infraestrutura básica do país. Infraestrutura ou pode ser feita por investimentos públicos,
que não seria mal, né, se o governo brasileiro conseguisse fazer bons investimentos. Pois é, aparentemente não consegue. Né, não consegue desenhar bem os investimentos que são realizados, eles acabam sendo muito mais caros e ineficazes do que inicialmente prometido. Mas o governo federal podia pelo menos definir condições de contorno, regras, né, para que o setor privado possa investir em infraestrutura com previsibilidade. O problema é que não conseguimos. Né? O setor privado, o setor público não consegue fazer projetos executivos detalhados, né? Não consegue obter as licenças ambientais antes de realizar as licitações. Então, também não consegue criar as condições para que o setor privado invista em infraestrutura. Sem investimento em infraestrutura, o restante do investimento privado fica comprometido. Como você vai investir em fábricas, em novos negócios, se não tem oferta de energia? Se você não tem previsibilidade do que será a oferta de infraestrutura. Obviamente, isso é muito mais crucial para a indústria, mas também afeta o setor de serviços, por exemplo, serviços ligados à tecnologia de informação. Então, é um quadro bastante ruim para o setor privado investir. Mais ainda, nós temos a estrutura totalmente disfuncional da tributação no país. Uma tributação que ela é incerta, que tenta o tempo todo criar novas teses para aumentar a arrecadação, regras complexas, e que geram um contencioso disfuncional. Quer dizer, hoje, se tem uma prioridade do país, para o país poder voltar a crescer e não naufragar, como uma parte da América Latina está naufragando, é acertar tanto a questão tributária quanto a governança para permitir a previsibilidade dos investimentos em infraestrutura. Tem uma série de projetos de concessão na área de infraestrutura que vão, obviamente, demorar a maturar. Mas qual é a sua visão em relação a isso? Isso é promissor em termos de... Mas qual projeto hoje chega para licitação com licença ambiental pré-aprovada? Eu não vi nenhum até agora. Precisaria de uma mudança institucional para garantir isso. Precisa ter um jogo combinado do governo, que não aconteceu até agora, que eu espero que aconteça, né? Que dê capacidade ao Poder Executivo definir projetos executivos, né, de saída, e que com isso consiga a aprovação de licenças ambientais e dos impactos sociais dos projetos. E também tem que ter uma mudança que depois de licitado, se o poder público inventa novas obrigações, essa responsabilidade tem que ser arcada pelo setor público. Tem que ter um seguro por parte do governo de que se amanhã a prefeitura A, B ou C, se tem um novo requisito, se tem um grupo social sendo atingido que não estava previsto, né, isso gera impacto no projeto, o ônus será bancado pelo governo. Precisa mudar a lei para isso ou dá para resolver só o executivo? Olha, hoje não precisa de lei para muitas dessas coisas, só que o governo hoje não consegue fazer projeto executivo bem feito. Então ele chega com projetos, esboços de projetos que são licitados, o setor privado adquire, ganha a licitação e aí depois vai conseguir as licenças e daí vem todo o problema. Há uma ideia de que o BNDES trabalhe mais nisso, na concepção dos projetos. Você acha que isso poderia ajudar? Eu acho que não. Eu acho que está na hora de esquecer o BNDES. O BNDES ele tem fracassado sucessivamente na tentativa de coordenar projetos de investimento em infraestrutura. Eu acho que ele perdeu o bonde, acho que enfim, ao longo dos anos a burocracia acabou ficando defasada, né? E hoje o banco ele não tem capacidade de coordenar esses projetos. Reforma tributária tem um potencial maior, igual ou menor do que os projetos de infraestrutura para alavancar a produtividade? A reforma tributária é urgente, né? O Brasil está numa situação disfuncional do setor privado. A complexidade das regras e o desespero tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e dos municípios das grandes cidades em aumentar a arrecadação se tornou disfuncional, né? Quer dizer, você procura mudar a interpretação da regra, e como as regras são muitas, são complexas, isso permite ao Poder Executivo essa criatividade para aumentar a arrecadação. O resultado é um setor privado que está asfixiado por um contencioso imenso. Por outro lado, essa complexidade das regras também permite
a parte mais, vamos dizer assim, complicada do setor privado, operar as regras. Então fica um jogo disfuncional, né? Em que o lado bom da sociedade perde, né? Difícil hoje ter um projeto de investimento, uma nova fábrica, uma nova planta, porque você não consegue nem mesmo calcular quais serão as obrigações tributárias nos próximos anos. Tamanho, grau de complexidade. É preciso uma mudança aí realmente radical, tanto da governança quanto das normas. E é preciso as receitas federal, estaduais, municipais entenderem o seguinte: o objetivo deles não é arrecadar. O objetivo da Receita não é arrecadar mais. O objetivo da Receita é cumprir a lei, né? Não é criar mecanismos para aumentar a arrecadação do setor privado, né? O resultado da política tributária das últimas décadas tem sido o empobrecimento do país. Politicamente, é viável aprovar uma reforma tributária? Eu acho que é viável a reforma tributária, mas não vamos nos iludir que achar que para aprovar uma reforma tributária mudou. A reforma tributária é um passo importante, mas tem muito mais a fazer. Tem uma série de reformas a serem feitas que estão na caneta dos secretários de Fazenda e do governo federal para simplificar, uniformizar as bases de arrecadação, mudar as exceções, mudar a governança do CARF. Não é mais possível que em caso de empate no Tribunal Administrativo a vitória seja majoritariamente do governo federal. Não é possível, né? Nos últimos tempos, né, tem sido uma situação absolutamente disfuncional de multas e cobranças. É claro que os governos estão pressionados porque eles não têm recursos para pagar as despesas obrigatórias. Mas a saída não é matar, né, o gado que alimenta a corte. A saída é reduzir o tamanho da corte. Nós temos que entender que o setor público brasileiro passou dos limites no tamanho. O gasto obrigatório do Brasil não para de aumentar, muito acima da receita do país, do que o país gera de renda. E para alimentar a corte que cresce aceleradamente, o que o país está fazendo é dizimar o gado que paga a conta. A sociedade está cansada. Como resolver isso? Teria que demitir funcionários públicos, por exemplo? Teria que rever, acho que o país tem que discutir o que significa direito adquirido. Nós inventamos um princípio no Brasil meio descolado da realidade, dizendo o seguinte: servidores públicos têm direitos adquiridos. É o direito, eu exerci um cargo de diretor por um tempo, então eu tenho direito a remuneração maior, eu não posso ser demitido, o meu salário não pode ser reduzido junto com a jornada de trabalho. Regras que só valem para servidor público do Brasil, não valem para o país, né? O empresário não tem direito a lucro adquirido, né? O servidor privado não tem direito adquirido ao emprego, ao salário, a sociedade não tem direito adquirido, né? O país empobreceu, teve um choque negativo na economia, errou na política econômica, o país ficou mais pobre, né? Todos perdem renda. O servidor público não pode perder renda. O aposentado público não pode perder renda. Mas como não? Se o país está mais pobre, se o país tem menos renda, a sociedade inteira perdeu lucros, salários, o setor público não entra na conta, se ele tem que manter a remuneração dele, quer dizer que o país tem que perder uma renda maior ainda. Então, criou-se uma fantasia no Brasil que é insustentável. E essa fantasia do direito adquirido está quebrando o país. Isso vale para aposentadorias também, você acha? Vale também. O país tem que discutir. Quer dizer, a crise pode chegar a um tamanho que a gente vai ter que chegar numa situação do tipo Grécia e falar: vamos ter que reduzir aposentadorias e salários de servidores públicos. Infelizmente, a dificuldade do país em entender o tamanho da crise, dos problemas existentes, e a resistência das corporações a pactuar um meio do caminho, está levando a um extremo que talvez esse ajuste tenha que ser muito mais severo do que o que seria necessário se ele fosse feito antes. Quer dizer, a Grécia chegou ao extremo de cortar em 20%, 30% salários da aposentadoria, Grécia, Portugal, porque não fizeram um ajuste antes. Será que eu vou ter que chegar nessa situação? Pois é, a reforma da Previdência, teoricamente, era para evitar isso. Ela é insuficiente? Não, nem de longe. A reforma da Previdência faz parar de piorar. Ela vai estabilizar o gasto da Previdência como fração do PIB nos próximos anos.
Mas os demais gastos, mas ela não reduz os gastos obrigatórios. E os demais gastos obrigatórios continuam aumentando. Quer dizer, mesmo com a reforma da Previdência, talvez seja necessário cortar pensões, como se fosse no país, não? Não é mesmo, não. A reforma da Previdência é apenas a primeira das reformas necessárias. Tá. Ela não reduz gastos. Né? Vendeu-se uma fantasia que a reforma da Previdência permitiria uma economia de 1 trilhão, sei lá eu. Não, venderam terreno na Lua. Ela não permite economia nenhuma. Não existe essa Não existe economia. Ela vai parar de piorar. Ela para de piorar. Ela vai crescer mais devagar. Mas essa economia em relação ao pior cenário. Quer dizer, talvez Se ela continuasse crescendo, ela aumentaria isso. Mas não é insuficiente isso. Mas acho que a retórica deu a impressão de que a Previdência resolveria os problemas, que ela geraria uma economia. Ela não gera economia em relação aos gastos atuais. Em momentos de crise, o que se diz é que o Brasil consegue avançar porque finalmente se percebe... Não é verdade. Não é verdade. O Brasil não está avançando nada. A gente está em crise há 40 anos. E não avançou nada. É um país que está parado há 40 anos. Desde o fim dos anos 70, essa economia está parada. É um país que cresce... Quando consegue crescer, cresce pouco. Né? Então, não é verdade. Né? O país está ficando para trás. Dentre os problemas, os problemas fiscais que a gente atravessa, o principal para resolver isso seria um ajuste no funcionalismo ou tem outras questões? Eu acho que a Previdência e o funcionalismo são os gastos essenciais, mas também todas as regras de indexação, né, dos gastos públicos. Né? Você tem vinculação com fundos constitucionais e você tem uma série de gastos ineficientes. Eu fico sempre perguntando assim, quanto tempo mais a gente precisa de fracasso em política regional para entender que as políticas de desenvolvimento regional não deram certo? O que daria certo? Olha, o que deu certo foi, por exemplo, desenvolver a produtividade do Centro-Oeste, que foi o agronegócio. Né? Quer dizer, com a Embrapa, com tecnologia, adaptou-se a soja ao solo do Centro-Oeste, né? Você conseguiu transformar o Centro-Oeste de tal maneira que a renda per capita lá é parecida atualmente com a do Sudeste. No Nordeste, 50 anos, mais de 50 anos, 58 anos, de Sudene, né? Com políticas de desenvolvimento regional, com subsídios para a indústria, o que resultou? O Nordeste continua tão pobre em relação ao Sudeste quanto era na época do Furtado. Né? Vamos reconhecer que essa política deu errado. Política de subsídios para transferência de indústrias de montagem deu errado. Deu errado no Nordeste, deu errado em Manaus e deu errado recentemente no próprio Centro-Oeste, por exemplo, o caso de Goiás. Né? O estado de Goiás é um estado pré-falimentar, né? Que deu imensos subsídios para transferência de uma série de indústrias para lá, que só sobrevivem graças aos subsídios. Né? E em alguma hora vai acabar, porque o Estado está quebrado. É insustentável. Esse tipo de incentivo. É uma política... Veja bem, não é uma questão de ser a favor ou contra a indústria. É uma política, ela é tecnicamente errada, porque ela dá subsídios para a parte de montagem da indústria sem ganho de produtividade. Então você faz uma montagem de bens numa região onde não tem mercado consumidor, onde não tem insumos suficientes, e você adiciona um custo de logística imenso. Né? Isso é inviável. Mas a Zona Franca é exatamente isso. E deu errado, né? A Zona Franca era prevista para terminar o quê? Algumas décadas, foi prorrogada na Constituição, foi prorrogada agora de novo, e continua uma região pobre, né? Que levou uma quantidade imensa de pessoas para lá, e que só sobrevive graças aos subsídios. O dia que acabar o subsídio tributário na Zona Franca, vai ser um desastre. Como é que a gente faz a transição? Não sei. Esse é um problema extremamente difícil. Agora, foi um problema que nós criamos ao inventarmos a Zona Franca de Manaus e levarmos aqueles milhares de brasileiros para trabalhar lá, achando que aquela política poderia dar certo. Não deu. Mas aí tem a questão ambiental, né? Quer dizer, a Zona Franca se diz responsável por ter preservado um pouco o estado da Amazônia. Eu quero ver alguma prova disso. Que história é essa? Você levou 2 milhões de pessoas para uma cidade que tinha 100 mil. E vai preservar o meio ambiente assim? Mas do resto do estado, mas teoricamente... Qual é o papel? Sugou gente para o grande centro. Mas não tirou as pessoas do ao redor, isso é história, tirou gente do Nordeste. Levou um caminhão de pessoas, sobretudo do Nordeste e do sul do país, para trabalhar na Zona Franca. Quer dizer, não tem nem ganho ambiental nesse caso. Não, você tem agora o seguinte, se a Zona Franca se degradar, e ela está se degradando, essas pessoas terão que fazer outra coisa, mas elas foram levadas para lá por causa da criação da Zona Franca. Bom, criamos um problema. Bom, ainda na questão ambiental, você mencionou o ganho de produtividade do agronegócio, mas aí também nas franjas
Isso leva a um problema ambiental. Não, Como é que você leva. O agronegócio moderno ele não tem impacto ambiental relevante. Quer dizer, é ganho de produtividade. Mas eu digo na fronteira, né? Onde Não, tá crescendo. não. Você tem que separar aqui. Você tem o agronegócio moderno que essencialmente tem aumentado a produção por meio da produtividade. Né? A quantidade de terra plantada não tem aumentado, o número de pessoas utilizadas pouco aumentou nas últimas décadas. Você teve um crescimento de produtividade de 3,5% a 4% ao ano no setor. Você tem outras fontes, outros aspectos da agropecuária, sobretudo da produção de gado, essa sim no Brasil com muito pouca produtividade. E essa vai ocupando o terreno devastado pelas queimadas. Né? Aí você tem um desafio grande de aumentar a produtividade. Isso não tem relação com o agronegócio moderno? Acho que não. Tá. O agronegócio moderno, pelo contrário, ele tem expandido pouco a utilização de terra. Agora, as queimadas e a devastação da produção da floresta tem levado, né, a invasão do gado das regiões devastadas. Mas, de novo, aqui é preciso tomar cuidado o que é causa e consequência. Não é o gado que leva a queimada, o gado é pouco produtivo no Brasil, né? Mas é a queimada que abre o espaço para o gado. E o problema está na extração ilegal de madeira e no combate a essas práticas que têm devastado a Amazônia. Que são coisas que provavelmente existiriam sem a expansão do agronegócio. A pecuária acaba invadindo a área degradada. Né? É preciso combater essa devastação da Amazônia. Bom, voltando à questão fiscal, teto de gastos, o que se diz é que seria necessário talvez modificar isso para acomodar investimentos, para não criar, porque hoje em dia, quer dizer, como se corta despesa discricionária, acaba se cortando investimento e custeio. Você acha que seria necessário mudar? Olha só, eu acho que esse é o sinal que o país está atrapalhado. O Brasil não conta. Quer dizer, aí você está querendo quebrar o termômetro. Você olha, vem cá, não consigo reduzir a febre de 40 graus. Então quebra o termômetro e fala assim, 40 graus não é mais grave. Vamos dizer que grave é 42 graus. Uma hora o paciente morre. Né? É o que a gente está fazendo. Né? É melhor não mudar, então. Não é questão de mudar o teto do gasto, não. Tem que mudar o crescimento do gasto obrigatório. O teto do gasto está criando um incômodo porque o gasto obrigatório do setor público não para de aumentar. E se o gasto obrigatório do setor público continua aumentando, ele vai matar o paciente. Né? Vai matar a fonte dos seus recursos. Então, uma hora o país vai parar e não vai ter dinheiro mais para pagar a despesa obrigatória. Né? É isso que o teto do gasto está levantando. A gente pode falar, olha, vamos então mudar a temperatura crítica do paciente para 42 graus e vamos esperar o que acontece. As propostas de mudança do teto do gasto são essas. Segundo, eu vejo uma discussão um pouco superficial sobre a questão do investimento. Não, investimento é bom, aumenta a infraestrutura. O setor público brasileiro não consegue fazer investimento arrumado. Não consegue. Não adianta chamar de investimento público. Né? Vira fábrica desperdiçada, vira recurso público desperdiçado. Nós temos que reconhecer o fracasso do setor público brasileiro em realizar investimentos efetivos. Olha a transposição de São Francisco. O que virou aquilo? De novo está o país discutindo Angra 3. Mas vem cá, olha o custo daquele Angra 3. Aquilo pode ser sonho de militares, que tem uma mania de grandeza. Pô, ótimo, vamos brincar de videogame. Né? Não vamos desperdiçar recursos públicos tão caros, tão raros, né? Tão custosos para o país, em mais uma usina nuclear ineficaz. Nós não sabemos gastar bem o recurso público. Ou nós vamos reconhecer isso, ou vamos repetir os erros de fracasso do passado. Juros estão no patamar histórico mais baixo, isso ajuda? Olha, isso ajuda várias coisas. Primeiro, para os economistas e analistas que diziam que a culpa do Brasil eram os juros altos, agora ficam, né, como disse um velho economista, vão procurar o divã agora, porque tem que arrumar outro culpado. Né? O problema do Brasil não eram os juros altos, caros? Pois é, os juros estão no patamar histórico mais baixo e o país está andando de lado. Né? Quer dizer, o problema do país está em toda essa infraestrutura e ambiente legal, né, que desestimula e afugenta o investimento privado. O sistema tributário disfuncional, as regras do funcionalismo público, a burocracia que impede, que dificulta o comércio exterior, todas essas torções que protegem setores e empresas ineficientes no país, como as regras de conteúdo local que nós temos. Né?
Quer dizer, esse quadro gera um país que afugenta o empreendedorismo, que afugenta o investimento privado, né? E de uma burocracia pública em conluio com o setor privado ineficiente que acha que a sociedade existe para sustentá-los. Gera esse desastre que a gente vive. Há uma perspectiva de melhorar, de abrir mais a economia para o exterior? Deveria haver, né? Só que não tem, né? Assim, na prática não tem tido. O discurso do governo vai um pouco nessa linha. Olha, vamos abrir acordos, tal, estamos trabalhando em acordos com a União Europeia, Mercosul, outros acordos com grupos de países aí. O governo tem tido muito discurso, tem tido muito pouca prática. Né? Quer dizer, tem uma agenda de abertura que está na caneta do secretário especial de Comércio Exterior. Unificar, né, e muita coisa, né? Simplificar as restrições ex-tarifárias, né? O governo poderia ter uma agenda de reduzir o número de alíquotas, né? Reduzir as regras de conteúdo local, né? Se a gente for esperar por grandes acordos com blocos como a União Europeia, né, o país ficou para trás, né? A gente tem um dever de casa a ser feito por nós mesmos, né? Agora, ter resistência dos grupos privados que dependem dessas regras protecionistas. Então você vê as associações de bens de capital, da indústria do aço, que se mobilizam o tempo todo contra a abertura da economia, porque não conseguem competir, né? Depois de anos de proteção, ainda continuam menos produtivos do que suas contrapartes no exterior, né? E resistem à abertura, né? Em conluio com empresas públicas e a burocracia pública que acaba sendo conivente com esse caso. Quer dizer, o resultado é um país que está ficando pobre. Alguma indicação de que se começa a vencer essa resistência ou não? Não, por enquanto não. Quer dizer, por enquanto que a gente vê a mesma resistência, a abertura comercial, enfim, de fato o país ser integrado nas cadeias globais de produção e se beneficiar dos novos produtos, dos novos bens de capital, das inovações que ocorrem no resto do mundo. Eu entendo os setores que reagem à abertura e à modernização. Quer dizer, o ambiente no Brasil é tão disfuncional que as empresas de fato têm dificuldade de competir no exterior, né? Então a nossa indústria ela é massacrada por essa estrutura tributária disfuncional. Eu falo, eu não consigo competir. Eu sou pior do que o que é feito em outros países. E eu sei que isso gera um custo para os demais setores produtivos, o bem de capital. Mas eu não consigo competir dada a estrutura disfuncional tributária. Então eu preciso... Mas esse jogo de, dado que eu não consigo competir, dado que o país é atrapalhado, então me dá uma proteção, me dá um crédito subsidiado, uma proteção contra a concorrência, acaba gerando um dilema dos prisioneiros em que o país todo perde e fica mais pobre. Quer dizer, se o problema é a estrutura tributária, vamos resolver a estrutura tributária. Não vamos criar um novo monstrengo, que é esse aparato que impede a integração do Brasil com o resto do mundo no comércio exterior, para compensar um problema. Fica interminável essa sucessão de dificuldades que terminam por prejudicar a produtividade e o crescimento econômico. A busca por uma solução geral é sempre prejudicada pelas soluções específicas que se conseguem. Não há perspectiva de mudar isso neste momento? Não tem mudado, o país está parado, né? Estamos discutindo estabilidade de servidores públicos, né? Vamos discutir direitos adquiridos. Sem discutir direitos adquiridos, não tem saída para os estados. Não tem como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás saírem da crise que estão sem discutir estabilidade de servidor público, redução de salários e aposentadorias. Não tem como. Eu sei que isso gera um incômodo. Os servidores falam, não, mas eu fiz um concurso há 40 anos e eu tenho direito pelo meu concurso. Eu montei um negócio há alguns anos e não tenho direito a nada. O setor privado não tem esse direito adquirido. E você acabou criando regras que permitem remunerações para os servidores públicos e aposentadorias muito acima do que é possível para o restante da população. E o resultado é a crise que o país enfrenta. Cenário externo, a curva de juros nos Estados Unidos sugere, na avaliação de alguns, que a gente está à beira de uma recessão lá e talvez uma recessão global. Você tem uma avaliação sobre isso? Olha, já tem sinais, já há alguns anos, de que a economia mundial está no momento de diminuição da atividade.
Né? Você estava com uma economia já andando de lado na produção, no emprego, com preços de ativos no ápice. Isso é sinal de algum tipo de bolha no mercado de ativos. Então era previsível que o momento ia desacelerar. Não tem surpresa aí. As surpresas são para as economias que não se prepararam. As economias que estão com indicadores robustos, contas públicas em ordem, estão integradas com o resto do mundo, né? Elas, enfim, é mais um momento de dificuldade que é normal, né? Todo ano chega o inverno, é parte da vida chegar o inverno. Ou você se preparou para o inverno, ou você não se preparou para o inverno. Agora, se você não se preparou para o inverno, né, aí dá dificuldade. É o caso da Argentina, tem sido o caso do Brasil. O Brasil está numa situação, em alguns aspectos, semelhantes à... Eu acho que o Brasil deve olhar para a Argentina como uma pré-estreia, né? Nós não estamos fazendo ajuste fiscal. O governo Macri prometeu uma agenda liberal, não o fez, né? Resolveu o preço administrados no primeiro ano, mas o déficit continuou o mesmo, intocável durante 4 anos. Você não mantém um déficit mais de 4% do PIB durante 4 anos e não acha que não vai dar problema em algum momento. Deu, né? O Brasil não está enfrentando a questão do gasto obrigatório. O gasto obrigatório do setor público do Brasil não caiu, apesar da crise monumental que o país viveu. Ou seja, o Brasil pode ir para um caminho da Argentina no futuro. Claro que pode. Né? Aliás, estamos fazendo muito esforço para isso. É só ver como estamos tratando a questão dos estados. Não estamos enfrentando a questão dos estados dizendo faça um ajuste estrutural nas contas públicas. Né? Estamos prometendo recursos do pré-sal, recursos disso, mais Brasil e menos Brasília. Né? Roteiro para o desastre. Em primeiro lugar, o Brasil já é, dos países do mundo, um dos que mais distribui recursos, né, arrecadados, tira a previdência de lado, para estados e municípios. Deixa eu repetir. Nós somos os países do mundo que mais distribui recursos para os entes subnacionais. História essa de mais Brasil e menos Brasília. Nós já fazemos isso. Né? Não é possível que os gestores públicos não conheçam os números da administração dos outros países. Como transferir mais? Segundo, cadê a agenda de reduzir os gastos obrigatórios dos estados? Sem reduzir gastos obrigatórios dos estados, não tem ajuste possível. Tem que reduzir gastos com salários, gastos com aposentadorias. Né? Tem que aumentar a idade mínima de aposentadoria de professores e PMs, que são os principais responsáveis pelos gastos com aposentadoria. Por que o professor tem que se aposentar antes de um médico de UTI? Ser professor é mais estressante, requer um tempo de anos de trabalho a menos do que um médico de UTI. Que disfuncionalidade é essa que nós inventamos? Quer dizer, a política educacional mais eficaz, que permite mais horas de aula sem aumentar o gasto público, é aumentar o tempo, a idade mínima de aposentadoria dos professores. Isso é permitir ter mais professores na sala de aula e não menos. Né? Como é que os grupos e setores que defendem a melhora da educação não estão defendendo que a idade mínima de aposentadoria para professor passe, né, para 65 anos de idade, como que será obrigatório para todas as demais categorias? Você vê chances de que isso seja resolvido por uma PEC paralela no Senado? Não sei. Né? A sociedade não está se mobilizando para isso. Né? Se a sociedade não se mobilizar para isso, não vai acontecer. E o resultado vai ser uma crise maior. Voltando para a questão externa, essa questão do câmbio, quer dizer, agora o Banco Central está atuando no mercado de spot, coisa que não fazia há muito tempo. Isso é bom, é ruim? Você tem uma avaliação sobre isso? Olha, eu acho ruim. Eu acho que... quer dizer, eu até entendo o Banco Central fazer uma intervenção no câmbio para evitar grandes flutuações. Quer dizer, o Brasil é uma economia atrapalhada, né? Nós não conseguimos resolver os nossos problemas estruturais no gasto obrigatório, isso gera os equilíbrios fiscais, isso gera uma economia muito volátil. Então, o Brasil é uma economia muito volátil, o câmbio acaba flutuando muito. E isso prejudica enormemente o setor privado. Né? Essa incerteza, vou importar uma máquina, vou pegar um dólar, contratos. Como é que eu consigo conviver com uma instabilidade tão grande? Então, é compreensível que o Banco Central intervenha para estabilizar, olha, nem cai tanto, nem sobe tanto.
começa a preocupar quando a intervenção do Banco Central sugere que tem algum tipo de teto para o câmbio, que ele está tentando botar o câmbio em algum lugar, né? Que ele está tentando perseguir uma induzir. rotação. Aí é o caminho do desastre. Eu espero que não seja isso que esteja acontecendo, né? O Banco Central não consegue fazer política de juros e controle de câmbio ao mesmo tempo, né? E essas intervenções para induzir um nível de taxa cambial, elas costumam terminar em desastre. Aliás, essa história desastrosa do Brasil até o câmbio flutuante ser introduzido em 99. O país tentava criar níveis de câmbio, né? Aliás, tem muita gente que é saudosista do país produzindo nível de câmbio. Deu tão errado no passado, levou a tantas crises no passado, foi tão desastroso o país, mas enfim, tem gente que tem saudade do desastre, né? Mas eu espero que não seja esse o caso, né? A intervenção das últimas semanas, na melhor das hipóteses, não foram bem comunicadas, tanto nos meios que foram utilizados, quanto no discurso, e gerou uma certa suspeição de que talvez o Banco Central esteja atrás de um certo nível de taxa de câmbio. Não seria bom. Chegando ao fim aqui e voltando à questão tributária, há ideias de se reintroduzir um imposto sobre movimentação financeira, que seria em alguma medida semelhante à CPMF. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, primeiro, não tem país do mundo organizado que tenha um imposto desse tipo, né? Ninguém tem imposto desse tipo de país arrumado. Quem tem são alguns países latino-americanos, como a Argentina, numa taxa módica, bem baixa, Hungria, né? O único país que tem uma alíquota elevada desse imposto é a Venezuela. Então eu confesso, 2% no caso da Venezuela. Então eu confesso que fica uma certa surpresa quando tem setores do empresariado privado brasileiro que defendem a introdução de um imposto que na alíquota proposta só tem comparação com o que é feito na Venezuela, né? Tem uma imensa quantidade de estudos acadêmicos mostrando o desastre que é imposto sobre movimentação financeira no mundo, né? O último é do Felipe Restrepo, né? No International Journal of Money and Finance, né? Pegando dados de painel com muita análise cuidadosa, fazendo todos os controles, e ele confirma o que tem sido obtido em mais de 10 anos de pesquisa aplicada com microdados sobre o impacto desse tipo de imposto. Aumenta a informalidade, aumenta a demanda por papel moeda, por circulações que não transitam pelo sistema financeiro, redução do crédito e menor crescimento, sobretudo, dos setores da indústria. Quer dizer, eu quero ver alguém mostrar algum estudo sério, né, com microdados, né, na contramão disso. E até agora, as declarações, tanto de quem defende esse imposto do setor privado, quanto do governo, têm sido de uma superficialidade técnica que é preocupante. Se é desta maneira que está se conduzindo a política tributária, está se propondo a política tributária no Brasil, não é à toa que o Brasil é o país atrasado que é, né? Reflete a qualidade das propostas, a falta de embasamento técnico que vem nelas. Quer dizer, não deveria surpreender, num país que tem PIS, COFINS, com a complexidade que tem, o ICMS, né? E uma agenda, às vezes, eu entendo, angustiada do setor privado, né? Está preocupado com o seu dia a dia, né? Com o seu cotidiano, mas que acaba fazendo propostas de uma superficialidade realmente preocupante, né? Eu fico surpreso como o setor privado no Brasil, né, é míope em defender interesses mesquinhos, corriqueiros, né, no dia a dia, sem entender os seus impactos no longo prazo do país, né? Quer dizer, parte do atraso do país vem do setor privado muito pouco preparado para entrar no debate público. Ele está preocupado assim, como é que eu garanto um benefício tributário amanhã, como é que eu evito um aumento da concorrência semana que vem, né? Essa falta de cuidado técnico
e de pensar no longo prazo do país é parte da razão do nosso atraso. Vamos lembrar que o setor privado, que apoiou as intervenções do governo Dilma em energia, né? Porque é trazer um ganho de preço. Curto prazo, apoiou a expansão do BNDES, dos subsídios generalizados, da agenda protecionista, que acabou sendo tão negativa para o país, né? Quer dizer, essa miopia do setor privado é parte e razão pela qual nós estamos ficando para trás. A outra parte é o setor público, que fica atendendo os interesses míopes do setor privado. Ainda na CPMF, tem uma alíquota menor do que essa de 2%, talvez, para substituir imposto sobre a folha de pagamento. Não substitui, não gera arrecadação para isso. Eu fico surpreso, o pessoal não fez a conta. A alíquota que a gente teve, 0,38, não chegava a 100 bilhões de dinheiro de hoje. Pouco mais, pouco menos. Quer dizer, precisaria de uma alíquota muito mais alta, que passaria desses 2%. Isso. Precisaria de uma alíquota muito maior para segurar. Entendi. Tá faltando conta aí. Eu acho que tem que reduzir a contribuição sobre folha. Essa é uma agenda que eu defendo há 20 anos. Né? Reduzir a contribuição sobre folha até o primeiro salário mínimo, reduzir a contribuição acima do benefício máximo concedido pelo INSS. Né? É claro que tem que ser feito. Mas não financiar isso via alguma variação de uma CPMF. Né? Isso aí seria dar um tiro no pé. Tem outras maneiras de financiar isso muito melhores. Por exemplo, revendo os benefícios tributários para setores como para empresas do tamanho que estão no simples ou no lucro presumido. Né? É aqui que está a distorção tributária do Brasil. Quer dizer, o Brasil faz essa confusão entre o tamanho da empresa e o tamanho do acionista. Se é microempresa, então é um microempreendedor. Se é uma grande empresa, é um grande empreendedor. Não é verdade. Você tem grandes empresas no Brasil cujos principais sócios são fundos de pensão, que pagam benefícios para os associados de 5, 10 mil reais por mês. Não são grandes empresários. E eu posso ter uma empresa no lucro presumido com faturamento de 20 milhões, 30 milhões, cuja maior parte é resultado para os acionistas. Então eu posso ter um proprietário de uma empresa do lucro presumido recebendo 10, 15 milhões de reais por ano, né? E aí tem uma tributação de 15%, pouco mais, né, do que isso. E eu posso ter um pequeno acionista, um fundo de pensão, um pequeno acionista de um grande banco, uma grande empresa, com uma alíquota de 34% ou 45% ao ano. Poxa, né? Essa confusão entre o tamanho da empresa e o tamanho do acionista que gera distorções. Eu tenho que tributar a renda da pessoa. A pessoa tem uma renda de 2 milhões de reais, ela tem que ser muito tributada. Seja ela acionista do lucro presumido, seja ela acionista de um grande banco. Tem que ser uma renda de 5 mil reais, tem que ser muito menos tributada. Seja um pensionista de um grande banco, que tem ações de um grande banco, seja de uma empresa do simples ou do lucro presumido. Essas distorções a gente acaba tirando no Brasil. Então é preciso rever esse processo e passar a tributar a renda das famílias, não o lucro das empresas. Então reduzir a tributação sobre as empresas e aí quando as empresas transferem o lucro para os acionistas, aí sim fazer a tributação. Você acha que a reforma tributária vai tratar dessas questões? São várias reformas. Imaginar que vai ter uma reforma que resolve todos os problemas. Vamos combinar o seguinte, o Brasil está parado há muito tempo, não é uma reforma mágica. Né? Você vai ter que fazer uma reforma do imposto indireto, que é transformar os impostos diretos do Brasil no imposto sobre consumo, né, que nós não temos. Unificando. Unifica ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, passa a tributar no destino o consumo, como o resto do mundo faz. E a arrecadação tem que ir para o destino. Isso é, quem compra um sapato em Sergipe, o imposto tem que ficar em Sergipe. A reforma está na Câmara, a proposta está na Câmara. O segundo é mexer na contribuição sobre folha, né, desonerando primeiro o salário mínimo e tudo acima do salário máximo, o benefício máximo pago pelo INSS. Está perto de R$ 5.800. O terceiro é reduzir o imposto jurídico, o imposto de renda da pessoa jurídica, para perto aí de 20%, e tributar a distribuição de resultados. Mas também não vamos fazer gracinha, tá? O que me assusta nesse debate é quando eu vejo pessoas falando que dividendo não paga imposto no Brasil, o que é uma malandragem no debate imensa, né? Claro que o lucro paga imposto no Brasil. O lucro pertence ao acionista, ele paga imposto e paga muito imposto. Né? Ele paga imposto da origem, onde ele foi gerado. Ele não paga na distribuição. Da mesma maneira que o empregado de uma empresa, né, ele recebe o imposto de renda retido pela empresa.
Isso vale para o empregado da empresa, isso vale para o acionista da empresa. O imposto é retido, o imposto que dá origem ao resultado do acionista, que é o lucro, já pagou, já foi pago. E seria melhor mudar isso para outra fase? Para a fase da... Isso, porque aí você resolve as distorções causadas pelo simples e pelo lucro presumido. Entendi. Então reduz a tributação sobre as empresas, o lucro das empresas, que pertence ao acionista, e passa a tributar esse resultado quando ele é distribuído para o acionista, e aí você acaba com a distorção de o acionista do lucro presumido, mesmo que seja grande, paga pouco imposto, em comparação com o acionista de uma grande empresa, que paga muito, apesar de ter uma renda menor. E aquelas questões mais simples de regulação, você acha que dá para resolver antes de uma reforma constitucional? Eu acho que a Gina tem avançado bastante, né? Acho que o ministro Tarcísio de Freitas tem feito um belo trabalho para avançar essa agenda, mas é preciso muito mais. Né? Acho que assim, a dificuldade que o país tem em enfrentar os problemas de infraestrutura, né? E esse nosso oportunismo permanente. Né? Olha, eu fez o projeto, ele está pronto, ele vai ganhar a licença para funcionamento, vai ganhar uma BITS, uma licença para funcionamento. Aí a prefeitura vem e fala, não, veja bem, eu tenho aqui um probleminha para resolver. Isso teria que ser resolvido antes, Tem que resolver anteriormente, antes, não claro. pode. Agora, a agenda de correção na tributação, de regulação nessa área, coisa que depende do Executivo, você acha que isso tem chances de avançar? Olha, a chance de avançar, claro que tem, só que não está avançando. Tá. Né? A gente está vendo tanto os governos locais, estados e municípios, esmagados pela crise fiscal, sem enfrentar o problema estrutural, então não estão com tempo e agenda para resolver o problema para o país voltar a crescer. E o governo federal, nesse ponto, tem decepcionado. A agenda tem avançado muito pouco. Bom, então qual é o maior problema fiscal do Brasil? É o crescimento do gasto obrigatório, em particular com servidores e aposentados. Quer dizer, a reforma da Previdência estabiliza a aposentadoria do setor privado e parte do setor público, mas o crescimento desse gasto, sobretudo os servidores, tem que ser estabilizado, ou não vamos retirar estados e municípios e o próprio governo federal, em certa medida, da crise atual. Qual é o maior problema da tributação no Brasil? É que nós temos uma tributação disfuncional, uma tributação a serviço do Estado e não da economia do país. Né? São regras particulares, casos excepcionais, né? Bases complexas de arrecadação que geram esse imenso contencioso. O Brasil deveria convergir para um sistema tributário como o resto do mundo. O tributo sobre a renda, né? E sobre o consumo. Né? E o sobre o consumo é o modelo do IVA, que é o usual em mais de 160 países. Qual é o maior problema de crescimento? Olha, a disfuncionalidade tributária no Brasil hoje e o fechamento da economia ao comércio exterior são dois grandes obstáculos ao país a voltar a crescer. Como é que você vai fazer investimento, iniciar um novo negócio, um novo projeto, se eu não sei qual é a base tributária, se amanhã a Receita inventa uma nova regra que tal isenção não era possível, tal crédito não existia, e gera esse contencioso. Quer dizer, o Brasil hoje cresce pouco, e cresce pouco por nossa causa, nossa culpa exclusiva, pelo sistema tributário disfuncional que nós temos, pelo fechamento da economia ao comércio exterior e pela incapacidade do governo, em particular do governo federal, em ter regras claras, transparentes e previsíveis para permitir o investimento em infraestrutura. Bom, Marcos Lisboa, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360, que chega ao fim.